Amigos e amigas, voltando aos fundamentos da democracia, temos que falar hoje da função do Poder Judiciário na democracia. A concepção de Montesquieu, ela privilegia, ela impõe poderes independentes, mas harmônicos entre si. No Brasil, essa independência com harmonia criou alguns excessos. Por exemplo, o decreto-lei na época da ditadura militar, hoje transformado em medida provisória. Ou seja, o governante legisla parcialmente e o Congresso confirma essa legislação ou a derruba. Ou também ao Judiciário, em matéria de natureza judiciária, cabe iniciativa de lei. E isso, e também os seus estatutos, regulamentos, né, isso tem que ser submetido ao Congresso, mas o Judiciário também tem poder de parcialmente legislar. O Legislativo não tem funções executivas, salvo a fiscalização do governo federal e agora o orçamento impositivo, que obriga o governo a fazer determinadas ações que estão na peça orçamentária aprovada ano a ano. Isso é uma das redundâncias do toma lá da cá da nossa política. Porque, a rigor, os legisladores estão lá para fazer leis. Ao mesmo tempo, cabe ao Senado a função e depois a admissão de processos contra grande parte das autoridades. E num julgamento, por exemplo, de impedimento do presidente, as duas casas do Congresso são ouvidas. E elas fazem este julgamento. Então, uma função judiciária do legislativo. Esse festival de intervenções de um poder no outro precisa ser muito bem equilibrado. E a balança no Brasil desequilibrou bastante em termos de sociologia. Desde 2013, né, naqueles episódios de junho de 2013, as coisas ficaram fora da sintonia normal, digamos assim, da democracia. Além disso, o pessoal que fez a Lava Jato resolveu brincar de McCoy e criar sentenças à moda americana em que ilações, né, provas circunstanciais ou ideias ou convicções pesam mais do que as provas factuais e a documentação de cada caso. Isso desequilibrou a justiça de cima a baixo, porque criou precedentes, e precedentes perigosos. Precedentes, inclusive, de prisão política. Temos 2 no Brasil hoje. A questão é, o judiciário tem que partir não só da presunção de inocência, que é devida a todos os acusados no Brasil, mas tem que partir também do equilíbrio e da formação da convicção, da livre convicção do juiz, que é uma prerrogativa judiciária, somente após o conhecimento dos autos. E não venham me dizer que o senhor juiz Moro, em 28 segundos, conseguiu ler 1.200 páginas de processo, porque isso é impossível. Sabia? Então,
juízo estava pré-formado. E esse juízo pré-formado criou as condições da eleição de Bolsonaro ou de qualquer outro que não fosse do PT. Portanto, aí o judiciário interferiu no legislativo e no executivo. O judiciário também interferiu no executivo via Polícia Federal, usando a Polícia Federal para investigar coisas que não estavam oficialmente sob investigação. Mas isso também não é novo, gente. Infelizmente, no governo Fernando Henrique, se investigava líderes de esquerda via Banco Central, Receita Federal, e no governo do PT se investigava, na época do Palocci, se investigava pessoas do PSDB. Vocês lembram do Chico Graziano, né? Pois é. Então, esse tipo de ação é incompatível com o processo democrático e é incompatível com a ética na política. Desse modo, só quando o judiciário equilibrar-se, quando os juízes voltarem a formar convicção a partir das provas, é que nós vamos ter processo judiciário verdadeiro no país. Quando o Supremo voltar a supremar e disser o devido lugar do juiz de primeira instância, do juiz de segunda instância, do ministro do Supremo, dos ministros dos tribunais superiores, do Superior Tribunal Militar, do TSE, é que se terá a possibilidade, a certeza da justiça nesse país. Não estou falando nem do caso mais lembrado da nossa história recente, que é o caso Lula, porque ele é óbvio, um julgamento no Tribunal Internacional, né, é processo nulo. Processo nulo a partir de uma premissa muito básica de direito, que diz que nula prova, nulo é o crime. Se a prova foi forjada, se a prova foi inventada, não existe o crime. E é sabido hoje que o pessoal da Lava Jato chegou a investigar o presidente do Supremo por causa da discordância dele quanto aos métodos do pessoal de Curitiba. Eu vou repetir. Para que se tenha democracia no Brasil, para que se tenha a certeza de que as relações sociais estão baseadas naquelas garantias iniciais da Constituição Federal, e especialmente na busca da paz social, da democracia, do Estado Democrático de Direito, da soberania nacional. Por tudo isso, o Supremo tem que supremar, os tribunais estaduais, os tribunais de justiça têm que cumprir seu papel, os tribunais superiores têm que manter seu equilíbrio interno, e isso independe de correntes de direita e de esquerda do judiciário. Os juízes, enquanto os juízes não formarem convicção a partir das provas no processo, a partir dos autos, e não a partir de convicções ou de influência de advogados por renome, por serem
ministros ou ex-ministros do Supremo, por serem parentes desses ministros e ex-ministros, por serem mais afamados ou menos afamados, não teremos a plenitude da justiça. Precisamos que o Supremo Supremo, precisamos que os tribunais julguem, precisamos que os juízes voltem ao equilíbrio inicial das ações de todo grande jurista. A partir do momento que o juiz assume o polo ou do Ministério Público ou da Defesa previamente, não se pode falar em justiça na primeira instância e provavelmente em nenhuma instância, porque os tribunais superiores, costumeiramente no Brasil, copiam a tendência dos tribunais inferiores. Então, que os juízes voltem à sua função primordial, que não é dar palestra, não é aparecer na TV, não é fazer propaganda pró ou contra candidatos, e sim fazer valer justiça. Sou José de Melo Murbach, um camarada que ainda acredita na democracia. E esses foram 2 minutos para pensar justiça e equilíbrio.